Hare Krishna, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre yoga. Afinal de contas, o que é yoga? Se você ainda não me conhece, meu nome é Lua Chandra e eu sou guardiã das medicinas da floresta. E yoga, ao meu ver, é uma medicina assim como as medicinas da floresta. Essa medicina, essa filosofia, uma ciência milenar indiana que ajuda a gente a manter a nossa mente estável e fazer a conexão da nossa mente, corpo e espírito, para que a gente consiga entender quem nós somos, de onde viemos. Como é que pode, né, uma prática de yoga, só uma prática de yoga, levar a gente para questões tão filosóficas, né? Pelo menos uma vez na vida você faz esse questionamento, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Yoga ensina a gente algumas dessas coisas, vai mostrar pra gente algumas questões que são importantes para a nossa vida. A palavra yoga, ela vem da palavra yuj, né? Da raiz yuj, que significa conectar, ligar, unir, interagir. Logo essa raiz, ela já vai falando pra gente, quando a gente começa a ler os livros sagrados, as escrituras sagradas, os Vedas, a gente começa a entender que essa união não é só entre nosso corpo, mente e espírito, mas principalmente com o Criador, com o universo, com Deus, com a deusa, com a energia aí que você acreditar. Mas essa prática faz com que a gente se sinta mais ligado, mais conectado com essa energia divina. E aí, se a gente for tomar como base os textos de Patanjali, que é o pai aí do yoga moderno, que pegou aí todo o ensinamento da Bhagavad Gita, que é um dos livros mais importantes do yoga que nós temos. Ele pegou todo esse livro do Gita e deixou ele mais sucinto. Então ele fez um resumão do Gita e colocou nos Yoga Sutras de Patanjali. E aí Patanjali ele vai dividir o yoga em 8 passos, por isso que a gente chama aí de Ashtanga Yoga, os 8 passos do yoga. É um livro muito importante para quem está estudando yoga. Esse livro, tanto o Gita quanto os Yoga Sutras de Patanjali, são leituras obrigatórias para quem pratica o yoga. Então vamos aqui falar sobre os 8 passos, né? Quais são esses 8 passos que Patanjali fala, divide o yoga? Então vamos ver aqui quais são esses 8 passos de Patanjali. O primeiro passo de Patanjali são os yamas. Os yamas a gente pode ter aí como as restrições. Quais são as restrições que eu devo fazer na minha vida para que eu me torne um ser humano melhor? O primeiro yama é a ahimsa, é a não violência. Não ferir nenhum ser vivente desse planeta. É claro que isso vai envolver muitas coisas, né? Não comer carne, não brigar com sua mãe, com seu pai, ser respeitosa, respeitoso, não comer alimentos que tenham passado por algum tipo de sacrifício animal. Enfim, são muitas coisas que a gente pode até conversar num próximo vídeo. O segundo yama é satya. Satya é a verdade. Satya é a veracidade. Então Satya vai falar pra gente que a gente tem que se manter nessa verdade, né? Não é uma flutuação, é manter sempre a palavra na verdade. E aí depois a gente tem Asteya. Asteya é não roubar, né? E não fica achando que esse aí é o passo mais fácil. Você assim, não roubar tá fácil, né? Eu não costumo fazer essas coisas com as pessoas. E eu vejo que não é bem assim, né? Quando a gente combina, por exemplo, com professora de yoga, né? Tem lá uma professora de yoga e aí você combinou com ela às 9 horas da manhã, mas você só consegue chegar nessa aula às 9h15, 9h20 e ela ficou lá te esperando. Você roubou dela 15, 20 minutos. Ah, mas essas coisas a gente não pode controlar. Pode sim, sair de casa mais cedo, a gente tem que pensar nessas coisas, né? O tempo do outro também é do outro, né? A gente não pode sair roubando o tempo do outro, entre várias outras coisas. O próximo yama é Brahmacharya, que é o controle dos desejos. Aqui na Consciência de Krishna se fala bastante sobre controlar as atividades sexuais. A gente entende, até pensando um pouco pelo Tantra, né? A gente entende que quando a gente mistura muito a nossa energia sexual com outras pessoas, a gente não consegue manter a nossa energia alta. E dependendo da pessoa com que você se relaciona sexualmente, a sua energia ela pode cair drasticamente.
Então, Brahmacharya é importante para a gente controlar esse desejo e para que a gente não tenha aí sexo promíscuo. E aí o nosso próximo yama é a parigraha. A parigraha quer dizer não cobiçar, não querer mais daquilo que a gente já tem, que a gente já possui. É a cobiça a grama do vizinho é mais verde que a minha. Às vezes a gente trabalha, às vezes recebe muito mais do que a gente precisa e a gente vai acumulando esses valores, né? Tá falando exatamente sobre isso. A parigraha, a não cobiça. Então agora a gente já falou dos yamas, a gente vai falar sobre os niyamas. E o que são os niyamas? Niyama é o segundo passo no Ashtanga Yoga. E niyama significa aquela obrigação que você deve seguir. Os niyamas, eles vão falar pra gente para que a gente se mantenha limpo, saucha, né, que significa limpeza, limpeza do nosso corpo, limpeza do nosso espírito, limpeza do lugar onde a gente está, cuidar da nossa casa, do lugar onde a gente vive, manter sempre limpo e organizado. O próximo yama é santosha. Santosha é se manter satisfeito, né? Manter satisfeito com aquilo que a gente já tem, que é a equanimidade que é dito no Bhagavad Gita, né? Fazendo frio ou calor, mantenha-se equânime. Isso vai passar. Em Santosha, a gente consegue entender que tudo é uma manifestação do divino e que se a gente está passando por uma questão ou uma situação assim assado, nada mais é do que uma reação dos nossos próprios karmas, da nossa própria ação. O próximo yama é tapas, mais traduzido aqui como austeridades, mas aí quando a gente pensa em austeridades em português, não é exatamente isso que quer dizer tapas aqui. Tapas é a organização no sentido de você praticar a sua disciplina, de você ter o seu horário para isso, para aquilo, né? Tapas, austeridade nesse sentido de você se colocar em disciplina. O próximo yama é Swadhyaya, que vai falar sobre estudo. E aí, se a gente pensar em estudo, está relacionado tanto aos estudos das escrituras, do yoga, mas também está relacionado ao nosso autoestudo, o nosso autoconhecimento. Quando a gente vai praticar um asana, quando a gente vai praticar a meditação, a gente precisa estar em contato com a nossa mente, com o nosso coração, e isso faz com que a gente consiga se entender, se compreender, né? Passar por esse autoestudo. Mas a gente não pode se esquecer que yoga não é só uma prática de exercício físico, ela é muito mais do que isso. Ela está falando aí de um autoestudo e também de um estudo das escrituras, né? Onde a gente consegue ler o Bhagavad Gita, a gente consegue ler o Srimad Bhagavatam, onde a gente vai ter aí várias questões que vão falar das coisas mais profundas e espirituais que você pode imaginar. E aí o próximo yama, Isvara Pranidhana. E esse é um item interessante, muito interessante quando você lê a Gita e quando você lê os Yoga Sutras de Patanjali, onde no final do Gita, Krishna fala assim: abandone tudo, abandone todas as religiões, abandone tudo e se renda a mim. Para que a gente consiga, de fato, se liberar dos nossos karmas, sair da roda de samsara, ser uma pessoa autorrealizada, se realizar espiritualmente falando, a gente precisa de muita tapácia, de muita disciplina. E nessa era onde a gente vive agora, que a gente chama de Kali Yuga, que é uma era das desavenças, onde tudo está virado de ponta cabeça, onde as pessoas não têm mais paciência para nada, nem para estudar, não tem memória para guardar as coisas, fica muito difícil a gente conseguir praticar esse yoga místico, o Ashtanga Yoga. É difícil, a gente precisa ter uma disciplina fora do normal, né? Em muitos momentos nos estudos se diz que você deve sair das grandes cidades e ir para lugares mais afastados, onde você consiga ter aí uma possibilidade maior de entrar em contato com você mesmo, né? Tirando um pouco dos barulhos externos. E a gente sabe que isso não é possível para todas as pessoas, né? Não dá para a gente simplesmente falar assim: então tá bom, gente, agora eu vou virar yogi, vou sair aqui de São Paulo, né, do centro de São Paulo, e vou morar nos Himalaias. Não dá, a gente tem que se adaptar. E essa adaptação passa por essa entrega,
né? Que na verdade a maior misericórdia é quando a gente se entrega para Deus e fala assim, tá bom, eu dou para você a minha vida, coloco a minha vida nas suas mãos e eu tô completamente rendida a você. E quando a gente chega nesse estágio, é o estágio onde a gente consegue chegar aí, por misericórdia de Deus, à autorrealização. Bom, isso a gente só falou de 2 itens do Ashtanga Yoga, né? Os yamas e os niyamas. Vamos para o terceiro item. O terceiro item do que é yoga são os asanas. Os asanas são os exercícios físicos que a gente pratica, né? Então, esses exercícios físicos, eles vão ser bons tanto para o nosso corpo físico, como para o nosso corpo espiritual, para a nossa mente, para a elevação de energia, de prana que existe no nosso corpo. A gente vai começar, depois que a gente pratica os yamas e os niyamas, porque não adianta nada você ir para academia e praticar um monte de asana, fazer poses incríveis, tirar aquela foto maravilhosa, né, fazendo várias invertidas, se você nem olhou para os niyamas e os yamas. Aí você está fazendo só um exercício físico que não é yoga. O quarto item é o pranayama, que são os exercícios respiratórios. Os pranayama, eles são exercícios excelentes para manter a sua mente no momento presente. E o pranayama, ele vai conectar o nosso corpo com a nossa mente. O pranayama vai aumentar a sua energia vital e vai diminuir a sua atividade mental, trazendo calma e relaxamento profundo. O quinto, Pratyahara é o controle dos sentidos. E os nossos sentidos, eles estão todos voltados para fora, né? Nosso olhar, nossa audição. Então, Pratyahara fala para a gente colocar os nossos sentidos voltados para dentro, né? Para que a gente encolha esses sentidos, trazer tudo para dentro. Sexto passo, Dharana, o estado de concentração mental, onde o praticante atinge um estado meditativo da mente, trazendo sua atenção para um único ponto. Sétimo passo, Dhyana. Dhyana é um estado meditativo e contemplativo, onde o praticante consegue entender, compreender, né, ter a consciência de que ele chegou nesse lugar de contemplação. E finalmente o oitavo passo, Samadhi. Samadhi é o estado mais profundo de meditação. E esse é o estado mais elevado de yoga. Então a gente passou aí pelos 8 passos de Patanjali, né, fazendo um apanhadão do que é yoga, para a gente não ficar aí só achando, panguando, achando que yoga é aquele exercício que você faz lá na sua academia, no seu tapetinho, né? Lembrando que esse é um único, desses 8 passos, esse é um passo só, né? E só ele, sendo praticado só ele, você não está praticando yoga, você está praticando um exercício físico qualquer. Então, praticando só os asanas, não é yoga. Yoga é esse conjunto de 8 passos, onde você passa por um melhoramento do seu ser, onde você consegue perceber o que é bom, o que é ruim, hábitos que são ruins para a sua vida, hábitos que são bons para a sua vida. Então, você passa por um apanhado para você se tornar mesmo um ser humano melhor, mais conectado, com sua mente mais tranquila e equilibrada, sem tantos pensamentos do futuro ou do passado, estando cada vez mais no presente, né? É por isso que a gente pratica yoga, para que a gente esteja cada vez mais no momento presente, conectado com a energia superior. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já pratica yoga, conta aqui pra gente qual tipo de yoga que você pratica. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa aí o sininho e deixa o seu joinha para ajudar o canal da tia aqui do Yoga da Floresta. Hare Krishna!